Olá, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas. Prazer ter todos aqui conosco. Vamos aí aguardar a entrada da nossa querida convidada Paquisa. Oba! Que bom! Olá! Que bom! Vou colocar o fone. Olá! Tudo bem, Kisa? Me ouve? Te ouço, boa tarde! Boa tarde para todo mundo, mamães, colegas. Prazer ter todo mundo aí. Tá todo mundo ouvindo bem, gente? Tudo ok? O som tá ótimo. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, oficialmente boa tarde. 16 horas e 2 minutos, quinta-feira. Mamães na quarentena. E hoje a gente vai bater um papo aí sobre o maternar na quarentena, né? Um grande desafio para todos nós. Antes de mais nada, eu quero agradecer o carinho e o convite do José Almir, que é o gestor da área de comunicação. Muito obrigada por esse espaço, né? E a ideia é que seja um espaço de trocas, de acolhidas, nesse momento tão especial e tão delicado, né? Em ocasião, inclusive, da comemoração ao Dia das Mães. Então, vou me apresentar rapidamente e logo depois eu passo a palavra para a Paquisa. Bom, eu sou Ludmila, eu faço parte do time da SEMP, tem 17 anos que eu trabalho na SEMP, minha área é gestão de pessoas, a minha formação é em administração, gestão de recursos humanos, secretariado executivo, e eu também me envolvo bastante com assuntos ligados à parentalidade consciente, e né, já estudei um pouquinho sobre disciplina positiva, comunicação não violenta, inclusive ofertas muito ricas da ASEMP. E também sou mãe, né? Sou mãe de duas meninas, a Helena e a Maria Tereza. A Helena tem 5 anos e Maria Tereza tem 1 ano e meio. E hoje esse bate-papo é exatamente para a gente trocar nossos desafios na maternidade real, né? Mais do que saberes, a ideia aqui é a gente trocar as experiências e fazer reflexões dos nossos desafios diários, do que tem funcionado aí para cada um. E aí a gente está super aberta para as perguntas, para questionamentos, para desabafos. Todo mundo participa conosco, deixa aí um comentário, deixa aí uma pergunta, que à medida que a gente for conversando, a gente vai tentar responder alguma pergunta, usar alguma reflexão vinda de vocês. O espaço é para prosa, tá bom? Bora lá, Kisa. Boa tarde, é um prazer estar aqui, né, partilhando aí um assunto tão nobre, tão sublime, que é o materno, a maternidade, a mulher, os filhos. E com certeza vai ser uma prosa de mães interessadas, muito produtiva, muito especial. Eu vou me apresentar, eu sou Paquisa Araújo, psicóloga clínica, neuropsicóloga, especialista em saúde do trabalhador, programação neurolinguística. Também participei de vários cursos ligados à área da psicologia positiva, saúde da mulher, e áreas tão importantes, áreas tão reais, que a gente vive o dia a dia, né? Bem, temos muitas coisas boas para partilhar aqui hoje. Eu vou deixar a Ludmila, ela vai ser a nossa mediadora, nossa querida mediadora. Desde já agradecer todo o apoio da SEMP, da equipe de diretoria, de gerência, todos os colegas que estão super envolvidos nesse processo de levar até o associado, de levar até os pacientes um pouco mais de apoio. Mesmo nesse período de isolamento, não estamos atendendo presencialmente, mas estamos dando um suporte muito grande. E, na realidade, é uma troca. Todos nós estamos ajudando e sendo ajudados. O momento agora é de partilha.
Eu tenho 18 anos já sempre. Não é só um trabalho, é uma missão com muito amor, com muito carinho. Acredito muito na ASEMP enquanto associação, de toda a equipe que trabalha em todos os setores. E sou muito grata por esse momento. Agradeço a todos os participantes, a todos que entraram aqui nessa live. E bora lá, vamos crescer, vamos partilhar juntas. Uhum. Bora lá. Então, nós temos aqui algumas reflexões, mas antes de mais nada, de dar sequência, eu quero até saber se nós temos aí alguém da área da educação, professores, professoras, equipes aí das escolas. Quero deixar um beijo especial para vocês, associadas, porque mesmo com esse distanciamento, mesmo com a quarentena e o isolamento, a gente não pode deixar de dar um beijo em vocês que mesmo com a distância sempre encontram formas de mandar um carinho, de mandar um alô para as nossas crianças nesse momento que faz uma diferença tão grande, né? Visto o papel da escola nesse momento. Vamos começar, Kisa. Primeiro questionamento, primeira pergunta. Os nossos filhos, eles entendem verdadeiramente a quarentena e o que é de fato uma pandemia? Bem, eu tenho duas crianças, dois filhos muito queridos, muito amados, que é a Sofia, de 2 anos e 8 meses, e o Thales, de 5 anos. Eu vou dar o exemplo de como eu expliquei para as minhas crianças a época que estamos vivendo e procurei observar se eles realmente estavam entendendo um pouco desse processo do que é o isolamento, do que é a pandemia. Lembrando que a nossa explicação para a criança, para o jovem, para o adulto, são explicações diferentes. Por quê? Porque a maturação de uma criança, ela vai captar até um determinado momento, até um determinado grau de explicação. O jovem e o adulto já têm uma compreensão do todo, devido ao amadurecimento cerebral mesmo, à experiência de vida. Realmente é uma pergunta muito importante, porque as nossas crianças, principalmente as crianças pequenas, elas não entendem todo esse momento, esse caos, essa tensão, toda essa preocupação em relação ao momento presente, ao futuro. Então, nós precisamos de uma maneira didática, de uma maneira calma e de uma maneira lúdica, explicar o que é risco, o que é esse vírus, o que ele pode causar no nosso corpo, na nossa saúde, explicar o porquê que nós não podemos ir ao parque, à pracinha, à padaria, o porquê que nós não podemos visitar ali os principais parentes. Então, eu creio que o mais interessante é lembrar essas crianças o que é saúde, o que é adoecimento, dar exemplos no próprio corpo. Nossa, quando a mamãe adoeceu, você lembra que a mamãe ficou muito quietinha, que a mamãe teve febre, que a mamãe teve uma indisposição? Pois é. Sabe o vírus, aquele bichinho pequenininho, ele também pode causar isso. Essa maneira lúdica, pessoal, é uma maneira que a criança vai compreender mais. Claro que nós precisamos estar num dia com mais paciência, com mais tempo, para a gente conseguir explicar. Ela vai perguntar de novo, e nós vamos ter que esclarecer. Para as mães que já têm filhos adolescentes, que também é um grande desafio, a linguagem, a forma de explicação, ela já pode ser bastante direta e bastante realista. É um momento, sim, de sacrifícios, é um momento, sim, de riscos, mas nós somos inteligentes, nós somos capazes, nós temos bom senso. Se todos seguirem ali um protocolo de segurança, se todos prestarem atenção nas rotinas, é mais difícil nos contaminarmos. Então, para a equipe jovem e adulta, essa explicação é importante, sim, né? Dessa forma mais real. E para a criança, utilizamos recursos de historinha, esses recursos mais lúdicos, deixando claro o processo de higiene, que é importante para todos. Mas a consciência do período que estamos vivendo é importante para todos.
As nossas crianças não são bobas, os nossos jovens não são tolos, eles precisam entender. Porque quando a gente conversa com os filhos de uma maneira clara, de uma maneira firme, transparente, nós estamos ajudando também no amadurecimento psicológico deles, porque nós estamos os tratando de forma devida, ou seja, nós acreditamos que eles são inteligentes e que eles vão entender. Sim. Comunicação é tudo, né, Lude? Com certeza, com certeza. Eu falo que a quarentena ela tem aprendizados que são para a vida, né? Nós vamos falar disso mais para frente, mas o próprio ato da higiene das mãos, né? Coisas que não é só lava uma, lava outra mão. É a Uhum, lavagem adequada, né? Que são coisas que sim, a gente não trabalhava tanto com as nossas crianças, né? Então, assim, sim. é importante a gente preservar, né? Levar conosco esses bons hábitos, né? De higiene, de Sim, asepsia. Claro que não de uma forma militar, porque faz parte da criança, do convívio, do contato, né? A gente fala até da vitamina S, mas é uma forma uhum, também de a gente se cuidar. Eu ontem estava conversando com a pediatra das meninas e, né, e ela falou, e ela a gente conversando, porque eu entrei na quarentena com as meninas com virose, né? Tinha vindo, voltando do carnaval e Maria Tereza começando um processo de adaptação escolar e gripe, resfriada, que papai e todo mundo adoece, fica gripado e tal. E, e assim, né? Foi um desafio o começo da quarentena, já tendo ansiedade natural, né? Do que é, a gente também aprendendo o que sim. esse vírus. E e conversando ontem com a pediatra, ele fala, nossa, essa quarentena toda ela tem tanta importância. Eu, na pediatria, né, ela falando, eu não atendi nenhum caso de virose de criança, porque as crianças estão em casa, elas estão, né, se resguardando, É, estão é, protegidas. Então, assim, é, esse lado também da gente, de olhar que as nossas crianças estão bem, é. estão saudáveis, né? Na maioria das vezes, isso é muito bom. Então, trabalhar essa coisa da comunicação com as crianças e levar esses bons hábitos é importante, é para a vida, né, Kisa? E lembrando, Lude, que você disse muito bem, na experiência com a pediatria, nas escolas das crianças, eu observo que o objetivo, tanto dos professores, antes de entrarmos na quarentena, o objetivo também dos pais em casa, é fazer essa consciência de uma higiene, de um autocuidado, né, de um bom senso, e tudo isso está dentro do pacote do amor próprio, porque a criança, quando ela se cuida, quando ela sabe a importância da higiene, quando ela sabe a importância da alimentação, quando ela sabe a importância de aprender a ir no banheiro sozinho, a gente está capacitando ali aquela criança para a vida, né? Então, tudo isso está dentro do amor próprio. O autocuidado, essa autoobservação, não podemos alimentar as neuroses, os excessos, mas agora, o que antes passava despercebido, a vida, o mundo, o universo está nos convidando a prestar atenção nos detalhes. Então, algumas mães que sempre foram muito cuidadosas, super higiênicas, agora nós estamos aprendendo com essas mães, porque antes não existiam tantos riscos. E essa consciência de que todo mundo precisa mudar os hábitos, adultos e crianças, é que vai fazer a grande diferença, né? Com certeza, com certeza. Bom, tem uma próxima pergunta, uma próxima reflexão, que é Uhum. como maternar em plena época de quarentena, né? E amplia, inclusive, para a gente o maternar. O que que é o maternar, né? Na sua visão. Nossa, o maternar é muito sublime, importante, necessário, envolve sacrifícios, envolve cansaço, envolve amor, envolve exaustão, porque o materno, a maternidade é isso tudo, né? É todo esse intensivão de sentimentos. Eu acredito, eu vou falar muito pelas pacientes que eu venho atendendo, pelo testemunho dessas pacientes, pela minha realidade de ser mãe de duas crianças,
Primeiro, cada mãe, cada mulher, cada família tem a sua forma de viver naquela casa, tem a sua rotina, né? Então, quando a gente fala maternar, primeiro a gente tem que respeitar que cada um tem a sua forma de maternar, cada mãe, cada família. Primeiro é valorizar o que é possível fazer, né? Ou seja, se quais são as prioridades da minha casa, o que é mais importante, como eu vou maternar, cuidar, dar amor, dar atenção, mas respeitando também os meus limites e respeitando também os limites dos nossos filhos. Porque as crianças, elas também nos falam se o nosso maternar está sendo positivo ou não. As crianças também sinalizam se nós estamos doando pouco, muito, ou se está tendo um descontrole aí, né, uma carência, às vezes, de atenção. E nessa época de isolamento, de quarentena, né, da pandemia, nós já não estamos no nosso processo natural. Nós já recebemos e estamos sentindo vários efeitos dos fatores estressores aí que o mundo nos trouxe, né? Toda essa instabilidade, todas essas preocupações, essa restrição da liberdade, tudo isso já nos altera. E a mãe, a mulher, a família alterada, ela já vai ter um pouco mais de dificuldade de exercer se maternar com mais qualidade, com mais excelência. Não perfeição, pessoal, mas com mais acertos. Mas os erros, nós vamos falar um pouco mais para frente, fazem parte, né? Até porque pessoas de grandes corações são essas pessoas que sentem culpa, são essas pessoas que se arrependem e que se retratam, né? Mas completando, né, um pouco dessa pergunta, Lud, a gente tem que reconhecer os limites, tem que entender ali as necessidades da criança, lembrando que quem tem, né, são várias as fases, nós vamos falar sobre isso, criança pequena, adolescente, criança nessa faixa de 5 a 10 anos, ler um pouco mais dos sentimentos dessas crianças e tentar ofertar esse materno de forma que vá acolher o que eles realmente precisam. É desafiador, porque a maior parte das famílias, das mães, né, dos pais, das pessoas que estão ali na liderança direto com a criança, é humanamente normal o cansaço. É humanamente normal a exaustão, um dia mais tenso, um dia com muita sobrecarga, porque afinal de contas não temos uma só tarefa, nós temos várias. Então, maternar, ele precisa ser real, ele precisa ser verdadeiro, sem tantas cobranças, sem tanto romantismo, com pensamentos de perfeccionismo, mas um maternar de coração puro para doar o melhor para aquela criança e, se for necessário, se desculpar com aquela criança também. A retratação é uma coisa tão extraordinária, né? Dentro da psicologia, dentro da pedagogia, das áreas de humanas, nós falamos muito sobre isso e é um momento de colocar em prática, né? Por hoje eu acerto, ótimo. Amanhã, infelizmente, houve um erro. Depois de amanhã, vou fazer a retratação. Enfim, o maternar está aí para todas nós e a gente precisa valorizar um dia de cada vez. Nós amamos os nossos filhos e mesmo cansados ou um pouco bravos, a gente ainda continua amando. É isso que a criança precisa entender. Então, nós vamos ter que comunicar isso a elas. Olha, filho, mamãe está exausta. Estou muito nervosa, mas ainda assim eu te amo muito. Mas estou de carne e osso. Então, vamos esperar um pouquinho, vamos acalmar um pouco. Então, isso é a maternidade da vida real, né? Tem uma fala que a gente troca muito entre mães, assim, tipo de, eu amo os meus filhos, mas eu tô odiando a maternidade. Mas, né, é a coisa da própria exaustão, porque eu falo que para criar uma criança é preciso uma tribo inteira. Só que a nossa tribo, a nossa rede de apoio não está aqui agora. Óbvio que a gente conta com ela online, né, de outras formas, mas assim, a gente tem em grande parte as mulheres liderando lares, né, os lares no Brasil.
E Uhum. é muito pesado, é muito difícil mesmo dar conta, É. porque agora é o home office, é o cuidado com a Uhum. criança, é o cuidado com a compra, porque agora é uma atenção para higienizar a compra, Sim, né? sim, E algo que eu tenho tentado usar na minha casa, e não adianta falar que funciona 100% porque não funciona, mas fazendo diariamente um quadro de horários, porque a gente precisa, inclusive, para dar previsibilidade para a criança e para a gente também, porque eu não sei vocês aí, Kisa, eu já me peguei em diversos momentos lavando vasilha, pensando que eu tinha que estar respondendo e-mail, brincando com uhum, a criança, mas pensando que eu tinha que estar tirando a roupa do varal para estender. Então, assim, sim, ter uma organização mínima diária, de sequências de atividades. Não precisa ser aquela coisa militar, porque algo que eu venho aprendendo também nessa quarentena é com relação à flexibilidade, né, para a sanidade mental. Mas a gente sim, ter isso diariamente, sabe, uma sequência de atividades, envolver as crianças, né, colocar de acordo com a autonomia, com a idade das crianças, para participar das tarefas domésticas, né, colocar a mesa, colocar a roupa suja no cesto, arrumar a própria cama, tudo isso é muito importante. Então eu falo que sim, o maternar, né, ele talvez esteja um pouco mais pesado agora, mas não por conta dos filhos, nunca por conta dos filhos, mas por conta sim, dessa exaustão nossa mesmo, sim, de dar conta de tantas outras coisas. sim. Mas uma organização talvez ajude para que isso fique um pouco mais leve. Pelo menos eu tenho experimentado dessa forma. Nós estamos vivendo a experiência de voltar para os nossos ninhos, né? De volta ao lar mesmo, de fazer com as próprias mãos. Uhum. Então, as famílias que tinham um pouco mais de habilidade, um pouco mais de gostar ali das atividades da casa, estão conseguindo enfrentar um pouco melhor esse processo. As famílias, as mães, os pais, quem cuida ali, né, no dia a dia das crianças que não estavam acostumados ou não tinha muita tendência ou não gostavam muito dessas rotinas domésticas, estão se estressando mais, né? Então, é um desafio muito grande. Então, a gente precisa valorizar, assim, o que foi possível fazer. As pessoas que têm uma maior desenvoltura na casa, ótimo, mas quem não tem, vamos aprender. E quem está assistindo a isso tudo? Os filhos. E eu acredito, Lud, pelo menos é o que eu tento fazer na minha casa, preparar os filhos para a vida mesmo, independente da profissão que eles vão seguir, das condições financeiras que terão no futuro, saber fazer algumas coisas para a própria sobrevivência, para a manutenção do corpo, para a qualidade de vida, isso é básico. Então, eu tenho um casal de filhos, então, por exemplo, eu cozinho, eu gosto de cozinha. E o meu menino sempre fala: Não, mamãe, que cheirinho bom. Às vezes ele não come tudo, mas ele fala que o cheiro tá bom. E ele fala assim: Mamãe, posso ajudar? Eu falo assim: Pode. Você coloca a mesa pra gente, Thales? Ele coloca a mesa do jeito dele. E nós vamos comer no pratinho do Homem-Aranha, no copo da Princesa Sofia, tá valendo. Porque quando ele vê, quando ele assiste esse cuidado, essa liderança na casa, ele quer participar e a gente dá ali um incentivo, né? Ele está aprendendo a viver se em algum momento ele for morar sozinho, se ele for estudar numa república, ele não vai viver de uma maneira ruim. Ele vai ter ali o básico. Esse isolamento, claro, tem a parte difícil, a parte cansativa, um intensivão, mas a gente também precisa lembrar que tem essa parte que é muito sublime, que é o aprender de forma caseira, sabe? É o assistir um pouco mais ali a família, os afazeres de coisas simples, né? Um colorir junto, um fazer uma pipoca junto, sem romantismo, porque isso não tem como a gente falar que tudo está ótimo, né? Mas eu estou convidando aqui a todo mundo que está assistindo a live a entender que tem a parte difícil, mas que tem uma parte também de ensinamento de vida, de capacitação emocional. Com certeza,
com certeza. Ô, Kisa, bora para uma próxima reflexão. Uhum, A gente sabe que a gente muitas das vezes não está no mesmo barco, a gente está enfrentando aí essa pandemia, o mar é o mesmo, mas os barcos muitas das vezes são diferentes, porque cada sim. realidade é única, né? Os desafios podem até ser parecidos, mas a gente sabe que tem maternar, né? Um maternar, enfim. E aí eu queria que você falasse pra gente, assim, dessas diferentes fases do maternar, porque a gente está com com criança de colo até adolescentes, né? Vivendo essa Sim. pandemia. Fala um pouquinho disso, dessas diferentes Uhum. fases desse maternar. Bem, eu estou com um grupo de pacientes mães que representam bem esses três grupos. Algumas pacientes com crianças muito pequenas, com bebês de colo, meses de vida, amamentando, com todo aquele ritual de adaptação. Primeiro eu vou falar sobre essas mães. Primeiro que essas mães, elas precisam de apoio. É igual no interior fala, elas estão recém-paridas. Elas estão voltando com o ciclo hormonal delas e ainda vai demorar um pouco para que essa parte hormonal se ajuste dentro dessa mãezinha que acabou de ganhar neném. Ela tem a exaustão, porque o processo de amamentar é algo extraordinário, mas é algo também que envolve perseverança, porque pode ser difícil, pode ser cansativo. Essa mãe, ela está com processo de cicatrização interna, seja de um parto normal, seja de um parto via cesárea. Então, essas mães, elas precisam, sim, de muito apoio, de muita atenção, porque elas estão com um recém-nascido, com crianças de meses ali no colo, que vão amamentar não só o leite que elas estão produzindo, mas vão amamentar a energia, o sentimento dessa mãe. Então, quando essas mães com crianças de colo, né, pedem um intervalo para tomar um banho, para tomar uma sopa, para tomar um solzinho, tomara que as famílias, que os familiares, os companheiros possam sim ajudá-las, porque não é fácil, né? O maternar nesse período com crianças tão novas, como eu disse, pede esse cuidado principalmente da mãe, porque a mãe ela vai representar o mundo para aquele bebê. O bebê nem sabe o que está acontecendo de vírus, de coronavírus, de pandemia. Isso nem passa, né? A maturação cerebral mínima, muito piquitita ainda, é um bebezinho. Esse bebezinho vai entender se o mundo está bacana ou está ruim pelo toque da mãe, pela forma como o pai e a mãe vão lidar ali com ele, pelo carinho recebido ou não. Então, para essas crianças de colo, o mais importante é principalmente a mãe que tem ali uma liderança maior com um bebê ainda muito pequenininho. Essa mãe ela precisa se cuidar, porque se ela não fica bem, esse bebê vai começar a apresentar uma queda na sua imunidade emocional e física. Então, mães que estão com seus nenéns piquititos, acalma o coração, tudo vai ficar bem sim, vamos ter paciência, cuidem de vocês, porque vocês são canal de ajuda, de vida, de alimento para esse filho que está aí no colo de vocês. É importante ter uma alimentação equilibrada, é importante ter um sono de qualidade e um bocadinho de paz também. Porque alimentação, muita hidratação, um sono de qualidade e paz, é isso que vai produzir muito leite. É isso que vai ajudar a mãezinha a aguentar aquele bebezinho que está com muita cólica, que está com muitos gases, que está muito cansadinho, irritadiço, porque afinal de contas a criança está adaptando aqui no mundo. Ficou 9 meses dentro da gente, pelo menos os 9 meses fora ainda é de adaptação. Para as mães que estão com crianças nessa faixa de 3 a 8 anos, já crianças mesmo, novamente a palavrinha-chave é o lúdico, é o afeto. Isso faz uma grande diferença.
Hoje a criança ela quer que você senta para assistir um desenho, um filme, ela quer lanchar juntas, ela quer fazer uma brincadeira, ela quer a atenção ali da mãe, do pai, de quem vive ali dentro daquela casa. Essa faixa de idade já vai exigir ali dos familiares que estão cuidando uma energia física maior, porque as brincadeiras, a contação de história, essa coisa do afago, a criança desde pequenininha e por toda uma infância, né, até a adolescência, esse contato físico, esse contato sinestésico é um estímulo extraordinário. Quimicamente dizendo, nós temos uma transformação, uma ebulição muito positiva químico-hormonal quando nós somos afagados, quando nós recebemos colo, amparo, carinho, aquele abraço apertado, aquele cafuné, aquele beijo. Claro que agora nem todos os familiares vão poder esse contato tão grande, mas quem está ali direto, que é pai, mãe, avó, por exemplo, estando saudáveis, é necessário esse contato sim. Então, para a turminha maior, essa parte lúdica, o tempo, a energia, o contato sinestésico é fundamental para o maternar nessa fase de quarentena. Um dos desafios maiores, eu concordo, são as mães que estão com adolescentes, porque os adolescentes já estão mais maduros, já entendem a realidade, já têm uma crítica mais apurada, já passam por algumas oscilações hormonais que tendem a oscilar também o humor, né? Cada fase terão as suas necessidades, o adolescente também tem a sua necessidade, também tem essa mudança. Eu não sou criança, não sou adulto, poxa, afinal de contas, que fase é essa? E para os pais que estão ali juntos com esses jovens, eles vão precisar de muita paciência e criatividade. A psicologia positiva ela nos convida a uma forma de educar com amor e com firmeza. Limite, todos nós precisamos. Eu preciso, a Lud precisa, todos nós. A criança, o jovem também. Então, dentro do possível, as mães aí, os pais de adolescentes devem sim buscar por leituras, por apoio, para que se sintam mais fortalecidos para serem canais de ajudas para esses jovens. Amor, limite, firmeza, tudo isso é necessário, principalmente na juventude, porque eles estão ali fechando um ciclo e dependendo de como fecha esse ciclo, pode ter problemas lá na frente. Nós estamos agora com uma turma, né, de jovens adultos, que é essa faixa de 15 a 20 anos, muito competentes, habilidosos, com várias inteligências, né, porque são várias as formas de inteligência, mas essa parte emocional ainda muito frágil, ainda muito imatura. Então, a inteligência emocional é algo que nós pais precisamos sempre incentivar. Claro que aquela mãe que está lutando ali mais sozinha, que fica todo o nosso carinho, respeito e apoio a essas mães solos, né? Hoje nós vamos falar sobre isso. Claro que a luta dessas mães é maior, é uma luta bem pesada. Mas dentro do possível é contar mesmo com o apoio, porque os jovens tendem a sugar um pouco mais dessa energia. E se os pais não recarregam essas energias, o ambiente da casa fica adoecedor. Uhum. Nós vamos falar um pouco da saúde emocional, né, da mãe, mas só pegando esse gancho aí da mãe solo, Paquisa, porque no Brasil são 70 milhões de mães e boa parte, né, como eu já tinha falado, boa parte da responsável pelo cuidado com crianças, com idosos, com pessoas com alguma necessidade é a mulher, né? E tem um projeto aqui em Minas que está ganhando visibilidade agora, que é o Segura a Curva das Mães, porque nós, ainda assim, mesmo com todos esses desafios, mas nós que temos nosso salário, nós que temos um pai, né, uma família, mas tem mulheres com uma situação muito mais delicada, mulheres em situação de vulnerabilidade mesmo, sem conseguir receber o auxílio Sim, emergencial.
com filhos ou muito pequenos ou adolescentes. Uhum. Então, eu estou só pincelando sobre essa situação, inclusive a gente pode até dividir esse projeto em outra situação, porque elas também merecem, assim, nosso super respeito, nossa super acolhida. De alguma forma, se a gente puder participar, ajudando em alguma rede de apoio, é muito válido, porque não é fácil. Para a gente não tá É, fácil, imagina para quem está passando sim, esses desafios sim, todos, sem dinheiro no bolso, sim, sim. né? E aí vamos aproveitar e vamos entrar então, Kisa, como anda a saúde emocional das mães nesta quarentena? Eu falo que as mães em quarenteners. Olha, eu ainda complementaria as mães multitarefas na quarentena. Bem, a mulher, ela é muito intensa em tudo que ela faz. Nós temos, talvez por uma questão histórica, cultural, a forma como o próprio Brasil, o mundo, né, nos educou, a mulher ela geralmente tem uma sobrecarga de papéis. Por ela ter muitas qualidades, muitas virtudes, ela acaba dando conta de fazer muitas coisas. Mas isso não significa que é saudável. Ser multitarefas, de vez em quando, pode ser sim uma coisa versátil, diferente, mas a rotina de uma mãe, de uma mulher multitarefas, também pode levar à exaustão. E exaustão é a porta de entrada para qualquer adoecimento emocional e físico. Bem, realmente a gente tem que ter um grande respeito por todas as mulheres, né? Por todas as mães. Precisamos nos apoiar, precisamos ter um elo mais forte entre as mulheres e entre as mães, julgar menos e apoiar mais. Claro que cada realidade agora, né, Lud, devido à quarentena, cada casa tem uma realidade. Há famílias que estão todos ali juntos, pai, mãe, avós e filhos. Outras famílias estão ali os pais ainda trabalhando e os avós tendo de assumir. Outras famílias, às vezes o marido tem que estar fora para poder trabalhar e a mãe consegue trabalhar home office, dar atenção ali às crianças. Enfim, não está fácil para ninguém. Mas a gente precisa reconhecer e de certa forma, apoiar mais ainda as mulheres, porque dar aula em casa, ensinar os filhos as matérias, os para-casas, ofertar carinho, ofertar amor, aconchego, abraço, produzir o alimento, organizar a casa, sair para fazer as compras, dar assistência aos avós que já são mais senhores, né, mais idosos. Todas essas tarefas, muitas mulheres que eu venho conversando estão fazendo com muito amor, com muita dedicação, só que elas estão cansadas. E até quando, né, elas vão dar conta de ser suporte de tudo e de todos? Então, uma intervenção, um pedido é que as famílias, os familiares tenham bom senso de perceber quando essas mulheres pedirem por ajuda, porque já não é fácil pedir ajuda. Nós que somos mulheres independentes, que trabalhamos, cuidamos de filhos, organizamos casa, nós temos um orgulho próprio, nós não queremos confessar, eu não estou bem, me ajuda. Infelizmente, nós temos um pouco desse orgulho que deve ser quebrado, mas não é fácil. Não, eu não acho fácil. Então, no momento que a gente chega a pedir ajuda, atendam, socorram essas mães, porque naquele momento ela desarmou, ela se mostrou nua e crua, né? Ela está disposta a receber ali apoio. E esse apoio, seja apoio nas tarefas das rotinas com as crianças, da casa, seja apoio emocional, que é partilhar, às vezes, alguns assuntos que vêm atordoando, que vêm afligindo o coração. As mães são de carne e osso, elas merecem, sim, muito respeito, muito cuidado, muita empatia. E aproveitando esse gancho, Lud, é,
é necessário que essas mulheres que estão sobrecarregadas, né, que essas mães multitarefas aí na quarentena, comecem a perceber o quanto elas também estão se traindo, o quanto elas estão se abandonando. O autocuidado, gente, vaidade, assim, não é um termo que eu uso muito, vaidade. Eu gosto mais do termo amor próprio, sabe? Ah, estou fazendo um investimento em mim, na minha saúde, na minha pele. Quando eu hidrato, alimento bem, não estou pensando no resultado final vaidade, estou pensando no resultado final saúde. Então, dentro do possível, essas mães, como você falou, Lud, precisa montar uma rotina que tenha pequenas pausas. Eu adoro a palavra pausa. Essas pausas são terapêuticas. Nós precisamos de uma pausa para lavar o cabelo, hidratar, para poder depilar, para poder passar um fio dental, para alimentar. Nós precisamos dessas pausas. E essa pausa é um convite também para esse amor próprio, para esse autocuidado. Perceber a saúde, perceber a pele, perceber como que está o meu sono, como que está a alimentação, como que eu posso organizar o dia para que ele seja um pouco mais produtivo e eu consiga também receber benefícios com isso. Porque a mãe beneficia a todos. E ela é canal de ajuda para todos. Quem é canal de ajuda para a mãe? Então, assim, com bom senso, fica a dica para todos, né? Ninguém é de ferro. Somos mulheres maravilhas da vida real, mas nós sangramos, nós adoecemos e nós podemos entrar numa exaustão. Então, o apoio é estratégico para que essas líderes das casas permaneçam bem. Tem dias, vale lembrar que essa pandemia, que esse isolamento, nós não podemos fazer dessa quarentena uma meta de produtividade. Eu vou fazer um divã na minha casa, vou fazer várias análises, vou ficar super bem. Não é bem por aí, né? A quarentena, como eu disse no início, ela já traz vários fatores estressores. Então, a gente tem que ter essa consciência que, por hoje eu fiz o meu melhor, por hoje foi um dia produtivo. Palmas para mim. Mas se amanhã eu estiver exausta, é hora que eu preciso me acolher. É hora que eu preciso me respeitar. É hora que eu preciso receber apoio. Eu preciso desse autocuidado, né? Eu preciso pensar em progresso e não em perfeccionismo. Eu preciso abaixar o meu sentimento de culpa, porque afinal de contas, não tem como atingir uma perfeição nessa plenitude. É valorizar o dia a dia. E é valorizar quem eu sou e o que eu dei conta de fazer. Exatamente. Eu falo que o autocuidado nesses tempos de quarentena, ele é muito precioso, né? Reclamar, eu acho que deve ser um direito de toda mãe, com certeza. E muito de a gente pensar nas nossas válvulas de escape, nos nossos antídotos para passar por tudo isso, né? Porque teve alguns comentários aí e a mãe que está sozinha faz pai e mãe, né? Função de pai e mãe. É, Mas ter esse cuidado, esse olhar mesmo para o que é prazeroso para você, para o que te traz um certo conforto. Não esquecendo também, aí eu quero fazer um contraponto, que a gente também respeitar, a gente tem os nossos momentos de bad, né? A gente entender, buscar conhecer esses desconfortos, dar nomes para eles. Isso é muito importante, porque você reconhece aquilo que precisa, o que está te incomodando, né, inicialmente. E sim. depois você encontra caminhos. Isso está ao meu alcance mudar agora, em plena quarentena? É. Está? Então, o que que eu posso fazer amanhã para mudar? Né? Eu passei por isso essa semana, né? Eu tive realmente uma situação de muito estresse, fiquei muito preocupada. E assim, e comecei a pensar em várias estratégias de autocuidado, né? Sendo, escolhendo horários para ficar offline, para não acompanhar tantas notícias, Sim. tomar um sol diário, né? Dividir.
né? E é falar mesmo pro companheiro das suas necessidades. Olha, eu não tô bem, eu tô, né? Isso está me preocupando, isso está me causando muita angústia, muito desconforto. Eu preciso de ajuda. Então, às vezes, é falar das necessidades, falar dos sentimentos e realmente fazer um pedido. Sim, Agora, tem aquilo que a gente realmente pode mudar agora e tem aquilo que realmente não tem sim, como a gente mexer nesse é, momento, né? E eu falo que é a sim. prece da serenidade. Aceitar aquilo que a gente É, pode fazer agora, é. né? E sabedoria para distinguir, né? O que dá e o que não dá. Mas enfim, eu queria só Agora reforçar essa só, questão do autocuidado, porque ele é ótimo, muito, ele claro, é muito importante, e ele salva, porque não sim, é, a quarentena ela não tem que ser escravidão, é isso que você falou, a sim, mulher ela não pode sim, carregar tudo nas costas sozinha, não pode, sim. né? Ilude, eu em particular, eu acho que a mulher ela vai fazer uma grande diferença nessa fase de pandemia, nessa fase de isolamento. Porque a mulher é um ser muito, muito sublime, muito amoroso, muito capaz. E eu fico imaginando o que seria da nossa sociedade sem esse olhar feminino, sem esse olhar do meigo, do delicado, sem esse olhar do amparo, da empatia. Valorizo muito os homens, valorizo muito a função paterna, mas nesse momento, como a pergunta puxa mais a atenção para esse lado da mulher, eu quero ressaltar isso. É, realmente a mulher está fazendo diferença nesse período de isolamento. As casas, os lares, os trabalhos seriam bem mais difíceis para os homens lidar com tudo isso sozinhos. Porque, como eu disse, historicamente ou culturalmente, ou certo ou errado, nós somos muito preparadas instintivamente para se doar, para amar, para ser solidária, empática. E, em particular, eu acho que o mundo está precisando disso. Tudo que nós estamos vivendo, essa mudança pelo caos, nada é à toa. O mundo, o humano, a sociedade estava precisando baixar a crista, estava precisando de menos arrogância, menos consumismo, menos futilidade, mais humanidade, mais consciência. E consciência de tudo, consciência financeira. Você está dando o seu testemunho, eu vou dar o meu aqui também. A economia doméstica é uma área que eu sempre gostei. Eu falo que assim, eu sou uma boa governanta do meu lar. Com muito orgulho, sou profissional, sou dona de casa, sou mãe, e eu falo que agora é um momento da gente também ter essa inteligência emocional, essa inteligência financeira, essa inteligência doméstica. O que eu vou fazer, o que eu vou comprar, o que eu vou aproveitar daqueles alimentos que estão quase perdendo, porque a lição ela é muito além só de ficar isolado para não pegar o coronavírus. Isso é o óbvio, né? A gente tem que olhar além do óbvio. Agora é uma fase da gente aprender a ser mais gente, da gente aprender sobre números, sobre economia, sabe? Sobre sociedade. É ensinar os filhos que é possível ter uma alimentação boa dentro de casa e é possível sim ensiná-los a valorizar o iogurte do dia, a valorizar o não iogurte do dia, a valorizar a comida feita, a não ter tantas opções para eles entenderem também sobre isso, né? Muitas famílias estão passando muitas dificuldades. Nós somos privilegiados. Gratidão a Deus por isso, ao universo por isso, mas tem muitas famílias com situações delicadíssimas. Então, enfim, a lição de tudo isso também é a gente aprender a ser mais humano. Que a gente aprenda a governar melhor as nossas vidas, as nossas finanças, né, a nossa cabeça. Com E certeza. lembrando, Lu, de que essas mulheres, só completando essa sobrecarga também das mulheres, diz muito de sentimento de angústia. Vou até colocar aqui que eu anotei para não esquecer. As mulheres relatam muito nos atendimentos, né, recentes, fadiga, ansiedade, medo, culpa, angústia.
tristeza, irritabilidade, angústia e medo se destacam bastante, são os termos, os sintomas que mais vêm. E possivelmente porque tem aí uma sobrecarga, tem uma forma de perceber o mundo mais apurada, né? De sentir o mundo de forma mais intensa. Mas são sentimentos que todas nós devemos prestar atenção. A angústia, ela pode nos dizer várias coisas, inclusive que nós estamos indo num caminho que não é bacana. A angústia é um alerta que a nossa mente nos dá. Opa, algo não está bem. Se reescuta, Paquisa, se reescuta. Não se traia, porque senão vai vir um sintoma, vai vir 2, 3 sintomas até adoecer. Porque o adoecimento é uma forma da gente parar também, né? Só complementando. Ótimo. Olha só, nós temos 9 minutos, mas eu quero deixar essa próxima reflexão que eu acho que é muito válida. E se a gente tiver oportunidade, eu quero trazer alguns comentários, algumas falas aí da turminha que está nos assistindo. Mas vamos falar, você falou da saúde emocional, né, da mulher. E falando assim dessas necessidades, né, nossas enquanto mães que muitas das vezes não estão sendo supridas, e pensar também nesse olhar das necessidades das crianças também, que não estão sendo supridas, né? Há muitas de nós com trabalho remoto, por mais que a gente tenha, né, uma figura paterna, né, uma tia, alguém que compartilhe o lar e as atividades, a gente ainda assim acumula uma certa atividade, o que dificulta muitas das vezes da gente dar uma atenção de qualidade, um tempo de qualidade para aquela criança. E com isso, as crianças, muitos dos relatos que eu, né, observo nos meus grupos, as crianças estão mais difíceis, com comportamentos muito difíceis, né? E assim, a gente percebe que nós também estamos com as nossas fragilidades, nível de cortisol alterado, a gente está nesse estado de alerta o tempo todo, né? E com isso as Sim. crianças também estão com essas necessidades não supridas. O que que a gente pode fazer para passar por isso, passar por esses momentos de conflito, por esses momentos que muitas das vezes a gente rotula como a birra? Como é que a gente enfrenta isso? Porque não é fácil, né? E nós não estando com a carga abastecida, falo que é o copo cheio, né? Como é que a gente consegue acolher a criança que muitas das vezes, né? Porque se a gente não consegue verbalizar o que a gente está sentindo, a gente não consegue nomear os nossos sentimentos, muitas das vezes, como é que a gente vai exigir que a criança que nem fala, muitas das vezes, vai se expressar de forma madura, né? Sim, Porque eu vivo isso aqui em casa, é sim, mãe 24 horas, sim. e é o pedido de atenção, né? E muitas das vezes É, a gente está realmente mais reativo do que a gente normalmente está, por conta é, desses desequilíbrios hormonais mesmo. Então, sim. assim, que estratégia a gente pode pensar para passar por isso de forma mais leve e conseguir dar Uhum. colo para as crianças? Uhum. Olha, é importantíssimo, Lude, todas as colocações. Que bom que tem muitas pessoas participando. Obrigada a todos que estão assistindo. É, olha, eu penso que nós precisamos focar em capacitar as nossas crianças emocionalmente, né? Pensando não só agora na quarentena, mas no pós-corona, na pós-pandemia, né? O nosso foco maior precisa ser realmente fortalecer emocionalmente as nossas crianças, mas para isso nós precisamos nos fortalecer. Essas necessidades, Lude, o animal tem, a planta tem, as crianças têm, os adultos têm e as mães também têm. Então, se hoje a gente não cuida devidamente de uma planta, ela vai morrer, ela vai secar. Se a gente não trata ele bem o animal, ele vai adoecer, ele não vai resistir. Se a gente, mãe, que é canal de ajuda, como eu disse antes, se a gente também não recebe apoio e também não se cuida, como que nós vamos ofertar colo? Eu acho que o grande embate está aí, porque está todo mundo precisando de colo e, de repente,
Todo mundo quer um cafuné, todo mundo precisa de colo, todo mundo requer atenção, porque a carência, a vulnerabilidade, ela está no ar para todos. Claro que as nossas crianças, principalmente as crianças e jovens, têm uma forma de clamar a mãe, de clamar o pai, de uma maneira muito intensa, né? Então a criança, quando ela vem naquela repetição, aqui também é mãe, 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 mãe. Existe ali um clamor, mãe, olha para mim, mãe, me ama, mãe, presta atenção em mim. A criança não vai verbalizar dessa forma, mas analiticamente dizendo, quando nós pais, mãe, pai, a pessoa que cuida ali daquela criança, ela volta o olhar para aquela criança, para aquele jovem, ali eles vão se sentir gente, ali eles vão se sentir humanos. O que nos humaniza é o olhar do outro, é o amor. Tudo é demanda de amor, né? Então, entender essas necessidades, o mau humor, a pirraça, o excesso de choro, a prostração da criança e do jovem, tudo isso são necessidades que o emocional está jogando ali pistas. São sintomas, né, que o nosso corpo está ali manifestando e que o comando foi daqui, do nosso cérebro, do nosso emocional. Dentro do possível, nós vamos sim procurar atender, procurar acolher com muito amor. Eu creio, Lud, que tudo é amor, sabe? A criança, o jovem, os filhos precisam muito desse amor, mas nós também. Então, a moral da história é que todo mundo está junto nesse barco, né? E vale lembrar que as mães que estão aí, né? As mães, os pais, mas em especial quero falar das mães, as mães solo, as mães, independente de gênero, raça, condição financeira, estado civil, independente, mãe é sagrada. As mães precisam de muito respeito. E na medida que essas mães receberem respeito, amor, apoio, elas vão se doar melhor para esses filhos e vão conseguir suprir essas necessidades, né? Então, eu creio que é uma rede de apoio mesmo. Ótimo. Ontem eu ouvi uma outra psicóloga falando, e ela falando nessa questão hormonal e de como que a gente poderia ajudar nossas crianças, né, a descarregar, por exemplo, endorfina, serotonina, dopamina, ocitocina. Você falou Aham, muito bem aí do abraço, do toque do bebê. Então, assim, dentro do sim. possível, ela fala até que existe esse quarteto fantástico, né, da gente conseguir Aham, trabalhar movimento, né, corpo, dança, para liberar endorfina, trabalhar o senso de pertencimento para liberar serotonina, trabalhar essa coisa da autonomia que você falou tão bem, de capacitar as nossas crianças, os nossos adolescentes para lidar com tudo isso, mas isso também ajuda no pertencimento, né? Então, eu acho que sim. vale a gente refletir, assim, dentro da possibilidade de cada um, escolhendo as batalhas diárias, porque é preciso que a gente escolha, a gente Sim. pensar em estratégias para conseguir ter um tempo de qualidade, né? Aquele tempo de conexão, que muitas das vezes não vai ser um tempo grande, mas que vai existir, precisa existir para a gente subir, né? É, Esse copo, encher esse balde de necessidades da é. criança e também os Recarregar, nossos. recarregar as Exatamente. forças mesmo. E às vezes a mãe vai precisar afastar um pouco de tudo isso. A mãe vai Sim, precisar de uma pequena pausa para poder afastar um pouco. sim. Lembrando, Lud, que eu quero também deixar aqui todo o meu carinho, todo o meu apoio e respeito a todas as mulheres, mães de coração, tentantes que estão na luta aí para engravidar. Receba aí todo o nosso carinho, né? As avós, que têm um papel tão importante, né? A todos que exercem o materno, porque o materno não necessariamente pertence à mulher, à mãe biológica, vamos dizer assim. O materno está ligado à capacidade de amar, à capacidade de ser altruísta, de se doar, de cuidar, né? Então, Isa, nós temos um 20 feliz segundos. Tá? Um feliz Dia das Mães para todos de coração materno. Saúde e paz para todos vocês, para todos nós.
Contem com toda a equipe da SEMP, contem conosco, nos sigam no Instagram, Instagram da SEMP, tem o meu Instagram também, Psicovida Paquisa,